Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Todas essas questões que você tá falando aí me parece muito de algo extremamente profissional. E você fala muito nessa questão do porquê a arbitragem ainda não é profissionalizada. Por que o árbitro não para de trabalhar nos outros trabalhos que ele tem corriqueiros do dia a dia e foca só em ser árbitro? Há essa discussão, há esse projeto para ser implementado no futuro ou não? Eu acho que há uma discussão, eu acho que isso vai depender muito das instituições. Se você for em Portugal, os árbitros da primeira e da segunda divisão são profissionais, a Argentina são profissionais, o Uruguai são profissionais. O problema no Brasil é que nós temos uma quantidade muito grande de árbitros, porque igual, Uruguai, 80 árbitros. Nossa. Portugal, 60 árbitros, né? Brasil, 600. Entre Série A, B, C, D. Então, esse é um dificultador. Além desse dificultador, a gente tem os árbitros amadores, porque a gente tem uma profissão que foi reconhecida, mas quando você ela não tem uma mais legislação. Profissionais, não é mais fácil você profissionalizar, criar uma classe, criar um sindicato? Então, Rodolfo, é relativo porque a gente está falando com performance. Então, a gente tem que fazer igual contrato de jogador, quando você fala por rendimento. Porque às vezes você está pagando um valor para esse árbitro, para ele treinar tal, tudo, aí ele não entrega o que você espera dele. Aí é um árbitro que vai ter um erro grosseiro que você vai ter que deixar ele 30 dias. Vamos pensar como gestor agora, como empresa. Perdas e ganhos. Tá. Então, isso também é um fator, porque aí mas a minha aí folha... o que geralmente acontece a minha folha de com o árbitro pagamento na vai ser geladeira? muito alta, então são coisas que você precisa entender. No nosso caso aqui em São Paulo... O cara na geladeira, ele fica sem receber? Eu nunca vi como geladeira, né? Sem atuar, você não tem receita porque você ganha por job. Então, o que foi feito aqui em São Paulo? São Paulo é a federação que melhor paga no país. Então, qual foi a nossa meta de trabalho? Melhorar as condições do árbitro. Quando eu digo melhorar as condições do árbitro, eu vou pagar uma taxa melhor, que você consiga subsistir com ela. Então, os árbitros da primeira divisão de São Paulo, nenhum trabalha, são poucos. Vivem só de arbitragem. E tem árbitros de segunda divisão que vivem só de arbitragem, em função da quantidade de jogos. Então, você primeiro tem que ter uma boa taxa. Uma vez que você tem que ter uma boa taxa, igual a federação foi a primeira federação agora a disponibilizar de forma gratuita para os árbitros uma rede de academia. Então, eu estou me preocupando com o seu corpo, estou te dando condições, não te gera custo. Eu te tenho uma psicóloga disponível, em que eu te dou uma clínica que você pagaria uma consulta clínica, vamos falar assim, de terapia, 250, 300 ou a R$500, dependendo do seu terapeuta, você consegue isso com um custo-benefício de R$80. Então, o que nós fizemos no olhar de gestão profissional? Eu preciso melhorar as condições desse árbitro e fazer com que ele tenha o menor custo possível. A partir do momento que eu faço isso, ele não tá gerando custo para ele. Aí ele vai para uma taxa da segunda divisão, que ele ganha R$800, R$900, falando de segunda divisão. 800, por jogo? Por jogo, R$800, R$900. Se ele fizer 4 jogos, ele já superou a marca de 2 salários mínimos. Se a gente está falando com uma realidade do nosso país, você consegue sobreviver. E se você for crescendo, Rafael Claus, você vai faturar mais de 50, 60 mil por mês. Caramba. Então, essas são as informações que vocês não sabem. Mas um árbitro FIFA, dependendo do patamar e da regularidade dele, ele vai faturar mais de 60 mil por mês. Então é que Entendeu? eu olho... Como assim? Como tem a Então questão... a gente precisa parar um pouco, desculpa, Rodolfo, e eu quero provocar essa discussão. Vamos sair da discussão do senso comum. Vamos pesquisar mais os porquês. Eu entendo que precisamos profissionar. Eu sou favorável ao profissionalismo. Mas também não adianta eu te dar R$2.000 por mês e te dar uma garantia e não te dou nada. Você vai arcar com tudo. Eu sou mais favorável a dar um convênio médico, a dar estrutura, você tá entendendo? Sim. Então são linhas, porque profissionais liberais. A gente tem médicos, advogados, que são profissionais liberais. O árbitro é um profissional liberal. Então, a gente tem que entender o que queremos, o que buscamos, aonde a gente está querendo atacar realmente. Porque se eu também não te dou infraestrutura, aí eu te dou 2.000, 3.000, será que isso é garantia? Ou será que isso é utópico? Porque eu não vou conseguir controlar você, o seu dia a dia, igual aqui em São Paulo. Eu criei um método de controle diário dos árbitros, à distância. Tanto por polar, como na parte psicológica, sabe, de contato semanal com os árbitros. Mas o monitoramento, e eu tenho árbitro do Brasil todo, de 27 federações. Eu preciso criar um sistema de monitoramento, entendeu? Mas é que, por exemplo, você me cita assim, vai muito além
do que a performance. Às vezes está atrelado à vida pessoal do cara, eu procurava entender, procurava conversar. Às vezes o cara tá passando por vários problemas. Você falou que teve cara estressado que pensou em suicídio, etc. São muitas coisas que estão na cabeça desse cara. E às vezes, por uma demanda de muitas coisas, até pessoais na vida dessa pessoa, ele acaba cometendo um erro e acaba tomando uma punição, ficando um mês ali sem trabalhar. Aí o cara fica sem receber. Tipo assim, eu acho que isso é de uma crueldade absurda com qualquer profissional. O cara fica pressionado, né? E aí assim, pô, você não vai receber, mas você tem o psicólogo ali. Pô, mas eu preciso levar o leite pra minha casa. E aí assim, não é uma realidade só do árbitro, porque se você for olhar, você falou da segunda divisão, quanto ganha um jogador hoje da quarta, da terceira divisão do futebol profissional? O Rafael Claus é a ponta do iceberg, é o Dudu do Palmeiras, é os caras que ganham muito mais. Mas, no fim das contas, a maioria dos profissionais não chegam perto de ganhar 50, 60 mil reais. Ganham muito menos do que isso. E aí o cara, puta, errou 2, 3 vezes, tá com um monte de problema. O cara fica 1 mês, 2 sem receber. Como que o cara consegue Rodolfo, e aí para esclarecer isso, se o árbitro, que é profissional liberal, fizer o recolhimento junto ao INSS, que é recolhido, e isso aconteceu com o Douglas Flores, que se lesionou, ele pode receber o recurso do INSS. Então, hoje, por isso que eu falo, a profissão ela é regulamentada. O que nós não temos, uma legislação que ampare. Mas se você é um profissional liberal, que faz todos os recolhimentos e você tem essa lesão, você tem o direito de licença de assistência médica junto ao INSS. Então isso você está amparado, agora você tem que recolher também. Um outro ponto, eu sou favorável à criação de um fundo. Sempre defendi isso, que é um fundo de assistência ao árbitro. Então o que seria isso? Você se lesionou não treinando, você se lesionou numa partida, você cometeu um erro grosseiro por uma questão pessoal que impactou. Não por uma questão técnica ou de falha ou de incompetência sua. Isso tem que ser correto. Você vai ter essa assistência. Porque qualquer profissional que sai hoje de um trabalho, se ele for PJ ou se ele for um profissional liberal, ele saiu do trabalho, ele não tem receita. Não estou defendendo, estou trazendo aqui questões para a gente pensar. Porque eu como ideologia, eu acho isso um abominável. Porque são questões que a gente que a gente precisa pensar, assim como eu penso muito nos jogadores que também não têm boas receitas. E que às vezes se lesionam, ficam à mercê, não tem suporte médico. Mas o jogador ainda quando se lesiona, por exemplo, o cara vai acabar o contrato dele em fevereiro. Ele se lesionou, rompeu o ligamento cruzado, faltando 2 dias para acabar o contrato. O clube é obrigado a renovar o contrato desse profissional até o fim da lesão dele. É obrigatório, isso já é lei. Isso aconteceu, por exemplo, com o Alisson agora no Santos. Acontece. Isso o árbitro não tem direito a nada. E outra, a gente tá falando de uma classe que ganha infinitamente menos do que o jogador. O business do futebol. Exatamente. Exatamente. Esse ponto eu concordo com vocês sobre a questão do business e o que envolve o valor. Se eu falar para vocês o meu salário, pelo nível de responsabilidade que eu tinha... Então, eu imagino. É pífio. É pífio. O meu salário era pífio. E você não vivia, você falou aqui. Não vivia. Então, o meu salário... Um dos motivos também foi isso, porque o meu ex cobrava a questão do valor. Fala, pô, você tá se matando pra ganhar nada. Então, assim, lógico que eu sou apaixonada e eu acho que o dinheiro ele é muito consequência. E na época que eu atuava, então o que eu tô dizendo para vocês, quando eu fui árbitra, o valor era ridículo, a gente não ganhava o que ganhava e não tinha o suporte que a federação hoje dá. Hoje melhorou. Então. Hoje evoluiu muito, fora o prêmio, porque igual eu fui eleita a melhor assistente de 2005, ganhei só um troféu que me roubaram, que eu não tenho nem a réplica. Olha, meu Deus. Não, me roubaram. Para você ter uma noção, eu não ganhei nada. Hoje a Federação Paulista, ela premia os árbitros com receita. Então, houve uma evolução muito grande. E repito, para quem está acompanhando o debate, e aqui não é para ficar minha discussão maior que a sua, ou quem vai vencer. A questão é o seguinte, eu sou favorável ao profissionalismo, mas eu acho que é um tema que requer um estudo, que requer um grupo de pessoas pensando, requer uma série de questões, precisa ser um projeto de lei. Porque, repito, a gente precisa pensar em projeto de lei, sem dúvida. Tem que ser uma iniciativa governamental. Concordo. E que se pode ser dado o pontapé em uma instituição. Claro. Uma instituição pode encabeçar isso? Seria maravilhoso.
Eu acho que eu até brinco, eu acho que algumas das instituições que poderiam encabeçar, acho que São Paulo poderia, acho que Santa Catarina poderia, porque o grupo de árbitros é menor comparado a São Paulo. A confederação, ela talvez poderia fazer, mas pensando no núcleo, mas aí eu acho que vai gerar disparidade entre os árbitros, isso não é bom, porque quando a gente está pensando em uma linha conduta única, você separar grupos, tipo, um grupo vai ter benefício, o outro não, princípio de justiça, isso me incomoda um pouco. Se for para dar, tem que ser para todos. Uma dúvida que eu tenho... Então, assim... são questões para a gente pensar, mas o que eu tô falando, quando uma instituição quer dar recurso, quer ofertar ferramentas, ela oferta a ferramenta e facilita o trabalho desse profissional. E não há ninguém encabeçando isso hoje? Eu acho que existem associações, eu não sei como que tá a ANAF agora, e foi criada a Abrafut, que é uma associação também de árbitros, acho que são duas, que estão trabalhando esse pleito junto ao governo, junto às instituições, mas confesso para vocês que eu não estou engajado, não sei que pé que tá. Se eu for convidada para fazer parte das discussões, me coloco à disposição, porque me encanta lutar pelos direitos e pelo crescimento e respeitabilidade da arbitragem brasileira. Sim, sem dúvida. É bom pro futebol, né? Pra lisura do produto como um todo, né? Aí não fica essas questões igual ano passado rolou a questão das apostas e fica, será que vai aparecer um árbitro? Vai aparecer um árbitro mas ali, a boa notícia, não apareceu árbitro. Não apareceu. Então isso mostra... Quando eu falei em um programa de TV que os árbitros brasileiros são extraordinários, são. Porque com a sequência de jogos que nós temos, com a falta de infraestrutura, porque eu não posso comparar São Paulo com o resto do Brasil, com a falta de infraestrutura, manter a integridade, manter a idoneidade e ir para o campo sendo ofendido e procurar entregar o seu melhor, por isso que eu digo, eu acho que o primeiro passo, se a gente não consegue mudar as leis, é ofertar condições. Sim. E eu entendo que a Confederação Brasileira, pelo valor que arrecada, tem condições de ofertar melhores condições aos árbitros de todo o quadro brasileiro. Aí não só o árbitro da Série A, mas de Série A, B, C, D e os que estão começando nas categorias de base. Sem dúvida. Sim. Então tem condições, eu acho que são milhões, e a gente precisa parar de olhar para a arbitragem como custo, como patinho feio. Não. Quando a gente começar a olhar para a arbitragem e entender que é investimento e que é um cisne que precisa ser visto e valorizado, a arbitragem muda.